Olá, bom dia! Aqui é o pastor Marcos Duarte e desejo servir você nessa manhã com o Maná do Amanhecer. Nas últimas semanas, eu tenho pensado repetidas vezes em um dia tão decisivo na história de toda uma geração do povo israelita. E a partir desse acontecimento, eu quero desenvolver com você o seguinte tema: Era para ser. Eu leio a Bíblia em Números, capítulo 14, o verso 38. Ele traz um resumo dos acontecimentos daquele dia decisivo para toda uma geração. Recomendo a você ler um pouco mais do texto, certamente será enriquecedor. Diz assim: de todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. Veja só. Quando Deus tirou aqueles milhares de israelitas do Egito, Ele tinha dado a eles uma promessa. Em cada pai de família repousava essa promessa e essa expectativa: deixar a terra da escravidão e entrar na terra prometida. Os céus estavam engajados nessa missão. Milagres estavam acontecendo o tempo todo para que isso se tornasse real na vida de todos. Depois de apenas 2 anos de jornada, eles estão diante da terra para a sua entrada. Então Moisés escolhe 12 homens. Eram como príncipes representando as 12 tribos. Eles foram e passaram 40 dias andando e observando a terra da promessa. Eles ficaram encantados com a terra. Trouxeram de lá até uma amostra do fruto da terra. Um cacho de uvas que, de tão grande, era carregado por 2 homens. O problema é que aqueles príncipes eram homens covardes, incrédulos. Eles tinham liderança, mas não tinham fé. Eles tinham influência, mas não tinham confiança em Deus. Dos 12, apenas 2, Josué e Calebe, eram príncipes de verdade diante de Deus. Aqueles 10 covardes fizeram com que toda uma geração ficasse com medo e olhasse para Deus com desconfiança. Mas a pior parte foi a sentença. Essa geração não vai entrar na terra, disse Deus. Dos 40 dias que vocês andaram na terra prometida e espiando a terra, vocês terão 40 anos perambulando pelo deserto. Na manhã daquele dia, quando os pais saíram das suas tendas, eles deixaram uma expectativa na família. Fiquem na expectativa, quem sabe entraremos hoje na terra da promessa. Depois de um dia de muita agitação no acampamento, os pais retornaram para as suas tendas no final daquele dia e seus filhos correram aos seus pais com a pergunta: "E daí, pai, é hoje?" O pai então diz: "Era para ser, não será mais. Era para ser agora, mas Deus não se agradou daquilo que fizemos. Agora vamos rodear por esse deserto até morrerem todos os que tiverem mais de 20 anos hoje." Dá para imaginar o choro dentro daquelas tendas. "Pai, mas o Senhor disse que entraríamos juntos." Então, meus filhos, era para ser. Eu penso que em cada cadáver sepultado naquele deserto nas próximas décadas, poderia ter uma pequena lápide com a escrita: "Era para ser." Era para chegar lá, era para entrar lá. Era para os pais entrarem com os filhos, mas eles não entraram. Era para ser poucos dias de caminhada e se tornaram 40 anos. Um dia eu conversava com um homem em uma viagem e ele me disse que naquele ano era para ser a sua festa de bodas de prata. Eu perguntei: "Era para ser?" E ele respondeu: "Sim, porque nos separamos o ano passado." Eu tenho visto tantas festas lindas de casamento e tantas juras de amor eterno. Era para ser a vida inteira. Vejo tantos jovens que os pais colocaram na faculdade e investiram neles. Era para ser um excelente advogado, se não tivesse se tornado um boêmio irresponsável. Era para ser uma excelente profissional, se não tivesse feito aquelas amizades erradas. Vejo aquela pessoa que no dia do batismo prometeu ser fiel até a morte.
Era para ser, se não tivesse ficado olhando os defeitos dos outros e se esquecendo dos seus. Vejo aquela pessoa que recebeu aquele chamado incrível de Deus. Era para ser um ministério extraordinário na sua geração, se não tivesse se esfriado espiritualmente. Vejo aquela pessoa que entrou para a política com tanta vontade de fazer diferença. Era para ser uma carreira honrada, se não tivesse se corrompido. Aquela menina tão pura era para ser uma mulher tão feliz, se não tivesse se tornado um objeto de uso de homens profanos. Meu Deus, tenho visto tanta coisa que era para ser, mas por alguma razão não foi. Um dia fiz um voo de Porto Velho para Manaus e estava sentada ao meu lado uma senhora bem simpática. Eu estava lendo o livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Quando ela viu a capa do meu livro, ela disse: "Olha, a capa do seu livro está escrito Jesus. Jesus é o nome do meu primeiro filho." Então eu disse a ela: "Nossa, que bênção." Ela então me interrompeu e disse: "Era para ser, mas esse filho foi o nosso maior desgosto. Este filho só me faz sofrer. Ele nunca me obedeceu. Ele vive nas drogas e no crime e passa a maior parte do tempo na cadeia." Eu fiquei imaginando quando essa mãe colocava esse nome em seu bebê, qual era a sua expectativa? Era para ser a alegria da mãe, mas se tornou a sua tristeza. Era para ser um motivo de orgulho e se tornou o motivo da sua vergonha. Aquela senhora de cabelos brancos e rosto enrugado derrama mais uma lágrima naquele avião pelo seu filho chamado Jesus, que estava na cadeia, e diz: "Era para ser." Eu sei que estou agora falando com homens, mulheres, jovens e adolescentes sonhadores. Deus vai te dar tempo e oportunidades. Que nunca coloquem esse rótulo no seu rosto. Era para ser. Que no dia do nosso velório, daqui a muitos anos, ninguém diga: "Era para ser." Que você seja o que nasceu para ser. Que o plano de Deus em sua vida aconteça. Que os sonhos de Deus em seu coração aconteçam. Sua história não era para ser, sua história é para ser e será, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Esse é o Maná do Amanhecer dessa linda manhã.